passei para vocês um Dockerfile, e uma das etapas no Dockerfile é fazer um update dos repositórios da distribuição do Linux. A gente faz esse apt, ou apt-get ou apt-update. E aí ele atualiza a lista de pacotes do Linux, certo? Só que isso ocupa espaço, cara. A gente tem que atualizar porque na hora que você vai em sequência instalar alguma coisa, você garante que você está instalando a versão mais atualizada possível daquele pacote. Porque você acabou de atualizar a lista para ele. Tá? Mas depois que você instalou, você não precisa mais dessa atualização. Tudo que foi feito de download aqui, só para você instalar esse pacote, depois que termina a instalação, você não precisa mais guardar essa listagem atualizada. Eu estava olhando, isso aqui ocupa uns 30 MB na nossa imagem. Então, se você pegar aquela imagem que eu criei, pode ser essa do Postgres mesmo. Tá? Essa imagem aqui, ou melhor, essa do Nginx, ó, por exemplo, que a gente criou, tem 162 MB. Eu sei que 30 MB disso aqui é por conta do update. Depois que eu instalei o Nginx dentro da imagem, eu não preciso mais daqueles 30 MB lá dentro. E ele ficou ocupando espaço aqui. Então, qual é a ideia para a gente evitar que fique esse espaço desperdiçado aí? Quando você for rodar aquele comando, você faz o update, você instala o pacote que você quiser e na sequência você limpa esse diretório varlib apt lists, porque é aqui dentro que fica salvo tudo que ele fez de update aqui, ó. Tudo que ele baixou de listagem de update ficou nesse diretório. Mas depois que você terminou de instalar aquele pacote, não precisa mais dessa informação. Aí você vai lá e tira. Você vai liberar aí 30 MB de espaço na imagem final. Por exemplo, aqui é para botar o TF8. Aí eu falei, faz um update, instala a parte de locales e dê a sequência, limpa aquele diretório. Com isso aqui você vai ganhar 30 MB de espaço a menos dentro dessa imagem. Eu não sei se é o único serviço que faz isso, deve ter outros, tá? Mas qual que é a ideia? Você manda para ele o conteúdo de um Dockerfile e ele analisa esse Dockerfile e te mostra problemas ou coisas que você pode otimizar na sua imagem. Então, por exemplo, ele fala na linha 5, que é quando ele fez um update, blá blá blá, ele fala, considera você colocar aí menos no install recommends. Não sei se é uma boa otimização. Porque às vezes um pacote que você está instalando precisa de outros pacotes. Ou seja, ele recomenda que você instale outros pacotes juntos. Com esse comando ele não vai instalar esses outros pacotes. Isso aqui eu acho que é bobagem. Isso aqui é interessante, por exemplo. Ele fala, olha, as imagens de base não deveriam usar a tag latest. Não deveria ser Ubuntu latest. Ele queria, não, pega a versão 20.04, por exemplo. Tá? Por quê? Daqui, sei lá, um ano, se eu vier usar essa imagem de novo, ele vai pegar a versão correta do Ubuntu. Agora, se eu deixo o latest, daqui um ano, hoje, se eu rodar isso agora, vai sair com 20.04. Daqui um ano vai sair, sei lá, 21.04. E aí eu não garanto que essa imagem da 21.04 funcione aquilo que eu tinha feito nessa imagem aqui. Então é uma ideia de não usar o latest. Usar maiúsculas nas instruções do Docker. Por exemplo, esse copy aqui está minúsculo. Ele fala, normalmente a gente põe maiúsculo. Então eu achei interessante, eu não cheguei a testar os Dockerfiles que a gente criou, não. Só de curiosidade, vamos testar um aqui. Aqui, por exemplo, esse exemplo aqui deles. Ó. Esse é para criar uma imagem que já sai com um Apache. Deprecated. O que foi deprecated? Aqui é a otimização ó, do menos no install recommends. Linha 2, o mantenedor não existe mais. Não sabia não. Aí, vivendo e aprendendo, cara. Não é o comum. Não se usa mais a partir do Docker 1.13. Isso eu não sabia. Mas eu achei legal porque é uma análise que ele faz em cima da sua imagem. Às vezes você tem uma ideia de como é que você pode melhorar ela. Vamos ver se tem alguma coisa errada ou que dê para melhorar nessa. Olha aqui.
Ele já avisou que o apt-get update deve ser pareado com o rm-rf. Nessa prática eu não tinha atualizado. Ou seja, aqui você faz o update, aí você instala e na sequência você vai e limpa os 30 MB que você ocupou. Vamos ver essa imagem que foi que a gente usou. Esse é o mesmo problema da remoção. Ó. Eita. Isso. Legal. O objetivo deles. Escrever arquivos que estejam fácil da manutenção, aprender melhores práticas, que às vezes não estão bem documentadas, evitar sintaxe depreciada que a gente estava usando ali, né? Fazer as imagens o menor possível. Legal, cara. Nós temos a prática 4. Essa prática 4, a gente vai criar uma imagem. A gente vai fazer um container rodando o MariaDB. O que é o MariaDB? Ele surgiu como se fosse um fork do MySQL. Na época que a Oracle comprou o MySQL, o pessoal ficou com medo da Oracle matar o MySQL. Como o código era open source, eles criaram um fork e criaram um outro projeto que é o MariaDB. Inclusive, o cara que coordena o MariaDB é um dos que trabalhava no MySQL da época. Tá? E eles fizeram o MariaDB de maneira que seja... você possa trocar o MySQL por ele sem ter dor de cabeça. Então, você tem uma instalação hoje do MySQL, você pode colocar o MariaDB, o seu programa vai continuar funcionando do mesmo jeito. Tá? Eu quero criar uma imagem para esse cara. Um container rodando o MariaDB. Essa que é a minha ideia. Tá? Se vocês olharem lá no Docker Hub e procurarem por MariaDB, vocês vão ver que existe uma imagem oficial do MariaDB, feita pelo pessoal do MariaDB. Tem mais de 1 bilhão de downloads. E tem essa imagem, por exemplo, do MariaDB feito pela Bitnami, que é aquela empresa grande que eu também comentei com vocês, com 500 milhões de downloads aí também. Tá? Qual que é a ideia? Nessa prática, eu estou pegando o do MariaDB original. Então, eu devo ter catado essa imagem aqui. Ó. A ideia é quando você entra nessa página da imagem, além de você encontrar as tags, tá? O pessoal normalmente tem um help do que você pode fazer com essa imagem, como é que você cria um container a partir dela. Que mais? Como é que você passa uma configuração específica, um arquivo específico de configuração para ser usado na criação do container. Colocando variáveis de ambiente, aí ele te mostra as variáveis de ambiente, você pode colocar para configurar algumas coisas nessa imagem. Por exemplo, qual é a senha do usuário root, se a senha pode ficar vazia no usuário root, quem é o host, qual é o banco que você quer que crie, quem que é o usuário que você quer que crie. Tá? Dá para a gente passar aí várias coisas, tem normalmente várias explicações. Aí, por exemplo, onde é que você vai guardar esses dados? Estou criando um container do MariaDB. Tudo bem. Então, imagina, eu estou criando um container, um MariaDB. Tudo bem. Aqui tem rodando o banco de dados para mim. Ok. Mas se eu estou usando esse banco de dados e eu começo a salvar dados, por padrão, onde é que vai ficar esses dados? Ele vai ficar dentro do container. Ele vai criar aquela camada. Isso aqui é a imagem, lembra? Isso aqui é a imagem do MariaDB. Aí eu criei um container. Começa a salvar dados. Está aqui dentro. O problema é que está dentro do container. Se amanhã eu for lá e destruir o container, eu perco todos os dados que eu salvei no banco de dados. Então o que a gente faz normalmente? Não salva direto no container. A gente cria o container do MariaDB e aí cria um volume. A gente pega, por exemplo, um diretório aqui, ó. Vou chamar o diretório de dados, por exemplo. Esse cara vai ser um volume dentro do meu container. E aí eu pego um diretório da minha máquina, finge que é um notebook aqui. Eu pego um diretório aqui, onde eu quero salvar os dados.
E na hora que eu crio o container, eu ligo esse diretório da minha máquina com esse diretório do volume. E aí eu faço com que esse diretório aqui dentro seja o diretório onde o MariaDB salva os dados do banco. Então, quando esse container estiver salvando dados do banco, ele está salvando nesse diretório aqui do volume. Esse diretório do volume está mapeado no meu diretório da minha máquina. O que acontece, então? Se eu destruir esse container, não tem problema, porque os dados que eu salvei nesse banco continuam salvos dentro do diretório que eu criei aqui no meu computador. E aí ele explica como é que você faz isso, onde é que você vai guardar os dados. Tá? E aí ele te mostra, olha, normalmente a gente cria um volume, e aí ele te dá um exemplo, onde é que você vai colocar o diretório, para qual diretório tem que ser direcionado lá dentro. Aqui, por exemplo, ele está falando que o diretório varlib MySQL de dentro do container tem que ser mapeado no diretório de volume que você quer. Então, se você criar lá um diretório externo e mapear para esse varlib MySQL, ele te garante que tudo que esse banco estiver salvando vai estar nesse diretório do teu volume. Então, geralmente, as imagens têm essas informações, tá? Ou, se você não achar aqui direto no Docker Hub, tinha o link para o GitHub. Mas, geralmente, se você não tiver um help aqui, vai ter um link, por exemplo, que te leva para o GitHub, e aí lá tem uma página com explicações de como é que você usa essa imagem. No nosso caso, eu vou usar a do MariaDB, e é isso que eu estou fazendo aqui na prática. Tá? Então, o que eu falei, eu preciso de algum lugar para salvar os dados desse banco, desse container. Eu vou criar um volume na minha máquina. Quando eu peço para o Docker criar um volume, é o Docker que vai estar gerenciando esse volume para mim. Então, não sou eu que vou escolher um diretório. Eu estou pedindo para o Docker criar esse diretório no local padrão dele. Tá? Aqui eu não vou usar o mesmo nome porque eu já tenho um container do MariaDB rodando. Ó, eu já tenho um criado aqui para mim. E já tem um volume pronto com esse nome. Eu não posso criar de novo. Olha lá. Esse volume meu está nesse diretório aqui. Ó. Então eu sei que todos os dados que esse container salva estão aqui dentro da minha máquina. Eu vou pedir para criar, mas eu vou acrescentar uma letra aqui na frente. Vou botar MariaDB data tags, por exemplo. Cria para mim esse volume. Errei minha senha. Pronto. Ele criou um volume chamado MariaDB data tags. Se a gente vier aqui, a gente consegue ver ele. Ó. Ninguém está usando ele por enquanto. Na sequência, o que eu vou fazer? Eu posso pedir para criar um container direto. Ó. Aqui eu não vou nem fazer um Dockerfile, eu quero que ele rode direto um container. MariaDB 10.5.8, vamos ver se é a versão mais nova, provavelmente é outra já. É o 10.6.4, vamos mudar aqui para pegar a versão mais nova. 10.6.4, tem focal no nome? Tem. Pronto. Ó. Eu vou copiar esse comando, vamos ver o que ele vai fazer. Ó. Olha, Docker, cria para mim um container, -d vai rodar em segundo plano. O nome do container, aqui eu vou mudar, porque eu já tenho MariaDB, vou botar MariaDB tags. Tá? A porta, aí você escolhe. Dentro do container, o MariaDB roda na porta 3306. É a mesma porta do MySQL. Tá? Na minha máquina, eu quero que essa porta fique, por exemplo, aqui no exemplo da prática, está 3307. Ou seja, se no meu notebook eu acessar a porta 3307, o Docker vai encaminhar isso para a porta 3306 do meu container. Vou botar 3308 porque eu já tenho um container usando a porta 3307, que é esse cara aqui. Tá? Mas de vocês, se vocês não tiverem, não tem problema. E aí eu já vou passar para ele algumas variáveis de ambiente. Isso aqui a gente não viu. Tá? Eu mostrei para vocês que lá no site do Docker Hub tem algum lugar aqui que ele fala de variáveis de ambiente. Ó. Ó. São algumas variáveis que você pode passar informação para o container. Aqui eu estou falando o seguinte, olha. O MySQL root password, ou seja, a senha do usuário root, eu quero que seja 12345. Mais, olha, eu não quero que você aceite senhas vazias. Não é permitido acessar. Tá? E aí vem o volume. Ó. É aqui que eu estou fazendo aquela ligação
Eu falei para vocês, eu vou pegar um diretório da minha máquina e mapear no diretório do container. Qual é o volume? MariaDB data TEDs. Tem que arrumar aqui também. Ou seja, ó, o Docker pega aquele volume que você criou e mapeia ele nesse diretório var lib_mysql dentro do container. Por último, eu estou passando o nome da imagem, MariaDB. Eu nem passei qual é o comando que é para executar, porque provavelmente essa imagem já tem lá um entry point ou um cmd pronto para fazer isso. E aí eu falei o nome da imagem, então eu não preciso falar qual é o comando, eu vou pedir para criar. Ele não vai achar essa imagem do 10.6.4. Ele acessa o Docker Hub, vai fazer o download. Pronto. Eu tenho o MariaDB rodando na minha máquina. A gente vê agora no Portainer e olhar, ó, MariaDB TEDs. 3308 da minha máquina, acessando a 3306 do container. Se você clicar no container, você consegue ver os logs dele, ó. Tá? O que ele escreveu na saída quando eu inicializei o container. Ó. E se você precisar, dá para você entrar no container através do console. Tá com um zoom aqui gigante. Mas ó, /bin/bash como usuário root. Ó, estou dentro do container. Se a gente for naquele diretório, ó, é aqui que está o banco. Ó. Os dados que o container escreve, está escrevendo nesse diretório aqui. Mas se ao mesmo tempo eu for lá no diretório MariaDB data TEDs com esse caminho maluco na minha máquina, vai estar as mesmas informações. Então agora eu posso destruir o container que os dados continuam salvos dentro desse diretório. Tá? Dá para testar esse cara. Por exemplo, se você tiver aí o MySQL Workbench, ou qualquer ferramenta de acesso a banco do MySQL, eu consigo falar para ele, olha, esse aqui é o MariaDB container da aula de TEDs. Localhost é a minha máquina, tá? E porta, eu falei 3308. Então, eu vou tentar acessar a porta 3308. O usuário que eu criei aqui foi o usuário root, né? A senha 12345. Então, root, a senha ele vai pedir, vamos tentar conectar. Vamos lá, 1, 2, 3, 4, 5. Pronto. Isso aqui é o meu container. Ó. Olha lá quem está executando. Ó. MariaDB 10.6.4. Isso está dentro do container, gente. Eu consigo acessar esse banco dentro do container. Da minha máquina. Pela porta 3308. Bom, mas e se eu não quiser usar o usuário root? A gente, quando trabalha normalmente com um banco de uma aplicação real, a gente não usa o root, porque o root é perigoso, cara. Se o cara conseguir acesso ao root, ele acessa qualquer banco. Então, normalmente, a gente tem um usuário específico para determinado banco. Então, por exemplo, aqui eu vou mudar na hora de criar o meu container. Vou mudar a versão aqui, 10.6.4. Eu vou matar esse container. Não existe mais. E eu vou apagar o volume. Porque eu não quero que ele, quando eu inicializar um outro container, ele use os dados da execução anterior. Eu vou remover esse cara. Pronto, não existe mais o volume e não existe mais o container. E aí a gente volta e faz a mesma etapa. Eu vou criar o volume novamente. Só vou acrescentar um TEDs aqui no final. Pronto, esse volume está zerado. E aí eu vou criar o container de novo, usando o passo 3 agora. Tem um data 3 aqui, eu não sei. Vamos lá, eu vou copiar, vou colar aqui, vamos ver o que ele faz de diferente. Vamos lá, eu vou mudar o nome do container para não dar conflito com o outro que eu já tenho. Eu vou falar que eu quero que ele use a porta 3308. Aí vem, usuário root, a senha é 12345. Não pode deixar a senha em branco. O banco, eu quero que seja o banco contato simples. Ele já vai criar esse banco para você, quando você passa isso como variável de ambiente. E ele já vai passar como usuário, o usuário grossbuilder com a senha 12345.
Eu, se não me engano, se você olhar na documentação do Docker Hub, ele vai te falar exatamente isso. Quer ver? Database é o nome do banco que vai ser criado quando a imagem inicializar. E o MariaDB User é o usuário. Cadê? Ele vai receber acesso ao MariaDB Database. Então, esse usuário vai ter acesso àquele banco que você está criando. Então, no caso aqui, a Grosbuilda, com a senha 12345, ela pode mexer no banco contato simples. O volume, eu vou mudar o nome aqui para não dar conflito com o meu. A imagem é aquela mais nova. Vamos lá, ele criou. Ó. Se a gente atualizar agora, ele está aqui. Vamos ver se apareceu alguma coisa diferente aqui dentro. Não parece que deu erro. Vamos ver o que está lá. Vamos tentar abrir de novo lá com o Workbench. Eu vou editar essa imagem. Porque agora o usuário não vai ser o root. Eu vou tentar acessar com a Grosbuilda. Grosbuilda. Vamos conectar. 1, 2, 3, 4, 5. Ó. Contato simples. A Grosbuilda já tem acesso a esse banco contato simples dentro da imagem do container que a gente acabou de criar. Se você olhar aqui os usuários, o meu usuário Grosbuilda não tem acesso às informações que o root tem. Ó. Eu não consigo ver os usuários do banco. Do jeito que é criado, a Grosbuilda só pode mexer no contato simples. Ela pode criar a tabela, tá? Não é criar a pessoa aqui só para a gente ver, ó. Ou não. É porque eu não defini nada aqui, né? Pelo menos um ID é bom. Auto incremento. Pronto. Criei a tabela lá dentro. Eu posso usar esse banco como usuário Grosbuilda. Então a gente consegue já passar para ele essas informações, tá? O que eu não coloquei ali é, por exemplo, e se eu já quisesse popular esse banco? Eu sei que ele vai criar o contato simples, mas imagine que eu já tenho lá uns contatos que eu quero inserir nesse banco. Como é que eu passo isso? Pelo que eu entendi lendo o que o cara fala aqui é o seguinte, olha. Você consegue passar para ele, para essa imagem, algum script SQL que ele vai rodar quando estiver inicializando. Aqui ele está pedindo, olha, copia tudo que está no diretório SQL Scripts para dentro desse diretório lá do container docker entry point initdb.d. A gente podia testar esse cara. Eu vou ter que destruir ele, na verdade, para poder testar isso. Vamos matar esses caras de novo. Eu vou apagar o volume. E aí vamos criar um script que vai fazer a criação da tabela. Bom, aqui ele tem um script que faz a criação da tabela. Eu vou copiar esse script. E aí na sequência eu vou tentar inserir dados nesse cara. Quer ver? Tenho também pronto em algum canto aqui. Insert into. É que o script de baixo era para o post. Esse nome deles, telefone e e-mail. Aqui em vez de D contato eu vou pôr código. Código, nome deles, telefone e e-mail. O código é auto incremento. Aí eu estragando tudo. Então esse vai ser o script que eu quero rodar. Eu vou salvar esse cara. Vamos lá criar um diretório. Eu vou criar um diretório chamado teste MariaDB. Não tem nada aqui dentro. Eu vou salvar ele lá dentro.
o nome que ele pôs lá na prática. Bom, ele não põe nome nenhum. Eu vou botar o nome que eu quiser aqui, então. Vou chamar de script, melhor, inserção. Vou digitar no lugar errado. Criação e inserção de dados.sql. Pronto, eu criei um script que cria a tabela contato nesse banco contato simples e já faz a inserção. Está tudo salvo nesse arquivo aqui. Para que a gente fez isso? Para poder agora colocar isso aqui dentro de um Dockerfile. Eu não posso passar essa informação aqui na hora de criar o container. Então eu vou fazer diferente. Ó. Vamos criar aqui dentro um arquivo Dockerfile. E nesse arquivo Dockerfile a gente vai criar o nosso container. E aqui a gente já pode pegar o de baixo. Ó. Já vai faltar aquele comando de remoção das coisas também. O que esse arquivo faz? Ó, vamos lá, eu vou copiar ele. Vamos colar aqui, vamos ver o que vai acontecer. Eu estou pegando, usando a imagem do MariaDB que a gente acabou de usar para criar o container. Ela vai servir de base para a minha nova imagem. Tá? Eu botei lá um refresh jet, ele atualiza os pacotes, instala os locales, depois apaga aquele monte de coisa que não precisa. Por que eu fiz isso? Para poder já deixar o locale usando o português do Brasil e já colocar o fuso horário com o fuso horário nosso daqui. Porque se você olhar dentro lá dessa imagem original, o locale não é Brasil e o fuso horário não é Brasil. Nesse caso aqui já vai ser, tá? E aí eu vou aproveitar e já vou passar aquelas informações lá embaixo. Ó. Esse env é para criar variáveis de ambiente. Ó. Do mesmo jeito que a gente estava criando variáveis de ambiente passando "-e", variável igual a valor, eu posso criar isso direto no Dockerfile usando env, tá? Variável e o valor. No caso, eu vou copiar daqui e já vou pedir para criar o banco. Eu vou criar então mais um env aqui, ó. MySQL Database é contato simples. Essa barra não precisa aqui dentro do Dockerfile. Isso aqui é só lá no prompt. Por quê? Quando a gente põe a barra, isso aqui vira um comando só, na verdade. Isso aqui é uma linha só. E como tem quebras, você tem que colocar essa barra invertida para o Linux entender isso aqui, para o terminal entender isso. Então eu estou passando, olha, o database vai ser o contato simples, o nome do banco eu quero que você crie, o usuário vai ser a grossbuild, a senha vai ser 1, 2, 3, 4, 5. Isso. Eu acredito que com essa informação, e aí a gente acrescenta essa linha, ó, eu estou falando para ele, olha, copia, vou botar só o nome do arquivo. Ó. O arquivo que eu criei chama criação e inserção de dados.sql. Copia esse arquivo para dentro desse diretório aqui. Ó. Dentro de Docker, entry point, blá blá blá. Copia esse arquivo para lá. Pelo que eu entendi, eu nunca testei, tá? Quando ele criar essa imagem, ele vai fazer com que esses dados sejam executados dentro do banco. Eu não sei se é na primeira execução. É na primeira execução que vai acontecer isso. Vamos testar. Salvei o Dockerfile. Vamos pedir para criar a imagem. Sudo docker build -t. Eu vou chamar de Godoy MariaDB. Ou melhor, vamos botar direto. MariaDB, contato simples. Vai. Nossa, olha que nome bonito. Ponto é para dizer que nesse diretório é onde está o Dockerfile. Vamos ver o que vai acontecer. Pronto. Então, ó, vamos seguir desde o início aqui. Ó. Começou a execução. A imagem do MariaDB já está local. Então ele não precisou fazer o download, já está na minha máquina. Ele botou refresh, aí ele fez um apt, update, instalou e apagou.
Então ele atualizou os pacotes, aí ele foi lá e instalou o pacote Localis. Na sequência ele foi e apagou. Não consigo ver onde é que ele apagou as coisas aqui. Bom, mas ele removeu os arquivos depois da instalação. Aí eu defini o locale, eu defini o fuso horário, e a última coisa que ele fez foi copiar aquele meu arquivo para esse lugar aqui dentro do container, da imagem, desculpa. Eu ainda não tenho esse container, vamos ver se vai dar certo. Eu vou destruir nada, eu vou parar o meu, só ver se não ficou nenhum volume perdido aqui, não. Agora que ele existe, a gente pode criar o container. Então, vou tentar copiar esse cara aqui. E que eu não preciso passar para lá. Vamos lá, vamos pensar. Deixa eu abrir o Dockerfile também. Para a gente comparar as duas coisas. Ó. Aqui é quando eu criei o container. Então, ó, roda para mim, segundo plano, o container eu quero que chame MariaDB TEDs, a porta 3308, vai estar pegando a porta 3306. Eu preciso passar essas informações? Não. Isso aqui já foi colocado aqui dentro. Ó. São essas 5 linhas aqui no lugar dessas. Não preciso passar. O volume eu preciso passar. Ele tem que ter um lugar para salvar os dados. E a imagem é essa que eu quero rodar. Na hora de criar o container agora, eu vou rodar com esse comando aqui. Em cima dessa imagem. Vamos ver o que vai acontecer. Eu criei o Dockerfile. Tá. Ó. Mas aí eu estou tentando criar um container usando a imagem original. Não tem nada a ver com esse arquivo. Eu não usei ele, na verdade. Volta a ela. Eu crio o Dockerfile. A gente vem aqui. Sudo docker build. Cria uma imagem agora usando esse Dockerfile. Pronto. Agora eu tenho essa imagem aqui com esse arquivo Dockerfile que a gente viu ali. Agora eu posso ir lá, destrói o container, destrói o volume, cria o volume. Agora na hora de criar o container, eu vou usar essa imagem ao invés dessa aqui. Ó. Oh, droga. Ele ficou com a imagem salva, o que eu copiei antes. Ctrl Shift C, Ctrl Shift V. Agora sim. Copiar esse comando. Aí ele não copiou. Pronto. Ó. Cria para mim esse container usando esse volume, usando a imagem que eu acabei de criar. Pô. Criou o container. Não morreu. Isso é um bom sinal. Agora ele funcionou. Eu quero ver se ele criou o banco e populou ele com os dados que a gente colocou lá dentro. Isso que eu quero ver. Vamos lá no MySQL. Eu vou tentar conectar de novo no do TEDS. Prosbuild 1, 2, 3, 4, 5. Contato simples. A tabela contato. Com os 39 contatos lá dentro. Olha que belezura. Funcionou. Então, você cria o arquivo de script. Você cria um Dockerfile. E aí você cria o container. Ah, faltou criar o volume também. Então, cria um volume, cria o arquivo de script para criar a tabela e popular o banco, cria um Dockerfile, e aí eu já botei a rodar direto. Faltou criar a imagem de novo. Ó. Esquecendo de passar também. Esse comando aqui.
Você cria a imagem. E aí você cria o container. A minha ideia agora é fazer a mesma coisa. Olha, vamos ver redes com o Docker. E aí depois a gente vai fazer a mesma coisa para botar o Postgres e o pgadmin no ar. Bom, qual que é a ideia? O Docker ele gerencia essa parte de rede dos containers. Mas tem aplicação que você vai precisar fazer com que um container, você tem aqui, ó, vou chamar de um C1, por exemplo. Nossa senhora. Psicotécnico. Você tem lá um container 1. E você tem um outro container, vou chamar de container 2 aqui, em que um acessa o outro. Um precisa enxergar o outro. Por exemplo, aqui está o MariaDB. E nesse aqui está rodando a minha aplicação Spring Boot, por exemplo. Aplicação web minha. E aí eu preciso fazer com que a minha aplicação Spring dentro desse container acesse o banco do MariaDB que está no outro container. Para isso dar certo, um container tem que enxergar o outro, eles têm que estar na mesma rede. O Docker é capaz de fazer isso. É isso que a gente vai estar vendo aqui. Como é que eu crio uma rede e coloco um container para se comunicar com o outro. Então, como é que eu crio uma rede do Docker? Sudo docker network create. E aí o nome da rede que você quer criar. Normalmente você põe o nome da tua aplicação, por exemplo. Uma vez que essa rede está criada, você pode examinar ela. Ela é uma rede do tipo bridge, ou seja, ela é local no seu host. Nós também podemos criar uma rede overlay que vai englobar vários hosts. Isso eu não tenho na prática, a gente só tem uma rede local aí no caso. Eu consigo ver as redes existentes. Por exemplo, vamos lá no Portainer. Você consegue ver as redes aqui, ó, networks. Eu já tenho uma pronta para rodar o Postgres. Nem tenho mais o Redmine aqui, tem uma rede criada aqui. Deixa eu apagar ela. Então, ó, eu já tenho uma rede minha do Postgres para rodar o MariaDB, o Postgres com o pgadmin juntos. Tá? E eu consigo criar outra. Vamos criar uma aqui para a gente testar. Ó. Sudo docker network create. Nossa, deixa eu ver. Vamos dar um nome para a rede. Eu vou chamar aqui de rede TEDS, por exemplo. Pronto, ele criou uma rede nova. Por enquanto não tem nenhum container dentro dessa rede. Mas eu consigo examinar ela. Do Docker Inspect, o nome da rede é rede TEDS. Então, ele me mostra informações a respeito dessa rede. Por enquanto não tem ninguém dentro dela. Não tem nenhum container usando essa rede. Eu consigo ver as redes que já existem, sudo docker network ls. Ele vai te mostrar. Eu consigo remover uma rede, sudo docker network rm, o nome da rede. E eu consigo criar um container já ligando ele numa rede. Você dá lá um sudo docker run, você pode passar para ele --net igual, e aí o nome da rede. Quando você está criando esse container, ele já vai sair ligado a essa rede. Tá? Dentro do container na rede, um container enxerga o outro, pessoal. Isso é que é importante. Tá? Quando você põe um container na rede, ou dois containers na rede, ou mais containers, não importa. Um container enxerga o outro. E o nome do container é o host do container. Então, por exemplo, aqui eu criei esse website. Isso aqui é como se fosse o host, o nome do host desse container. Se eu tivesse um outro container na rede, junto com esse outro, um container enxerga o outro. Você consegue fazer ping, por exemplo, de um para outro, usando aí o nome do container. Tá? A gente pode testar isso também quando for fazer a parte do Postgres. Aqui é quando eu estou criando o container que eu estou passando o nome da rede. Tá, mas e se eu já tiver um container pronto e eu quero botar ele numa rede? Agora acho que dá para a gente testar. Eu posso falar o seguinte, olha, sudo docker network connect. Aí vem o nome da rede e o nome do container que já existe.
Então, por exemplo, eu podia fazer sudo docker network connect, o nome do container, vamos pegar aqui, não, o nome da rede é a rede TEDS, e aí o nome do container a gente pode pegar, por exemplo, esse website. Vamos ver o que vai virar. Pronto. Eu coloquei esse container website na rede TEDS. Deixa eu startar esse container. Agora ele está rodando. Agora eu acho que ele vai mostrar a informação do container que está executando aqui dentro. Ou não. Ah, não, tem aqui, ó, containers. Agora ele está mostrando. Esse container com esse código maluco é justamente esse aqui, ó. CE95, CE95. Agora ele está dentro da rede. E deve estar aparecendo aqui também na minha rede TEDS. O website está na rede TEDS. Se você quiser tirar um container de uma rede, sudo docker network disconnect. Qual é o nome da rede e qual é o nome do container. Ele vai tirar esse container dessa rede para você. Se você quiser criar um container com um IP estático, você consegue fazer isso. Aqui, por exemplo, eu estou criando um container e já passando para ele o IP que eu quero que ele use. Aqui eu estou botando ele numa rede com esse IP. Dá para você fazer esse tipo de coisa se você quiser. Se você não fala nada do IP, o Docker chuta um para você. Esse é o 2, esse é o 3, esse é o 4 e assim por diante. Ele tá aí no caso ele está inventando isso. Se você não pode, se você quer que seja um IP fixo, dá para você determinar o IP também. Vamos tentar fazer a mesma coisa com o Postgres e o pgadmin. Então, tá lá, ó, o Dockerfile. Eu vou copiar ele daqui. Vou sair do teste Maria. Eu vou criar um diretório teste PostgreSQL. Tá vazio. Vamos criar um Dockerfile. Isso. Tá faltando o RM nesse arquivo. Vamos colocar. Isso elimina um dos problemas aqui. Isso aqui é bobagem. Aqui eu estou usando o latest. Ele fala para não usar latest. Não é legal. Tá, vamos lá no Docker Hub. Eu vou procurar por Postgres. Eu acho que eu estou usando a imagem oficial. Postgres. Vamos pegar a imagem oficial. A versão mais nova é o 14. O 14 é o mais novo. Saiu dia 30 de setembro. Nossa, foi um dia desse, cara. Vamos pegar ele, então. Postgres 14.0. A data de hoje. Eu já tirei o maintainer. Vamos ver se sumiu aquele erro. Pronto. Então, vamos lá, vamos entender. Mesma coisa do MariaDB praticamente. Ó. A partir do Postgres 14, você vai fazer um update dos pacotes, você vai instalar os locale. Depois que você fizer a instalação, você apaga o que ele fez de download aqui. Aqui eu defini qual é o locale e qual é o fuso horário. Está bem parecido do outro. Tá? Eu quero fazer além disso. Eu vou ter que criar a imagem, já vou deixar separado aqui. E depois eu vou ter que criar um container. Um volume. Aqui ele criou a rede também.
Vamos olhar o que é a sequência aqui. Ó. Primeiro ele vai pegar, a partir desse Dockerfile, ele vai criar uma imagem. Uma vez que essa imagem já existe, ele está criando um volume, justamente para guardar os dados do Postgres, para não ter aquele mesmo caso que a gente falou do MariaDB. Se eu destruir o container, eu perco os dados que estavam no banco. Não faz sentido isso. Vou criar uma rede, porque depois, na sequência, eu vou botar o pgadmin na mesma rede. Para o pgadmin poder enxergar o Postgres, tá? E aí eu criei um container, ó. Iterativo, mas vai estar rodando em segundo plano. O nome do container, já botei ele na rede do Postgres. A porta 5432 da minha máquina vai estar mapeada na 5432 do container. 5432 é onde o Postgres dentro do container está esperando receber informação. E aí eu já estou passando variáveis de ambiente de novo. Ó. Se a gente voltar aqui e olhar essa documentação do Postgres, ele vai mostrar aqui, ó, variáveis de ambiente. Ó. Senha do Postgres, qual é o usuário, qual é o banco. Aqui eu estou botando o usuário admin e a senha 12345. Postgres user, para você setar um usuário e uma senha. Vai criar o usuário especificado com poderes de superusuário. Aqui talvez... em relação ao do MariaDB, esse cara é um pouco mais chato. No MariaDB, eu consigo botar uma senha para o superusuário. Só que se eu criar esse usuário, é um outro usuário, tudo bem, não é o root, mas ele é um superusuário. Então ele também tem acesso às outras tabelas e coisas do tipo. Isso não é legal, cara. O banco, você pode já definir qual é o database que vai ser criado quando a imagem inicializar. Aí é bem parecido com a que a gente fez no MariaDB. Eu já podia pedir para criar. A minha ideia era mais ou menos fazer que nem eu fiz no outro. Cria o usuário grossbuilder com essa senha e já passa para ele também qual é o banco que eu quero que ele crie. Contato simples. O problema é que esse usuário não é específico só desse banco. Esse usuário ele é um superusuário. Se você entrar com ele, você consegue mexer em tudo. Então, não sei se isso é legal, cara. Aí é um pouco diferente em relação ao que a gente fez do MariaDB. Do mesmo jeito que a gente fez do MariaDB, eu já queria criar um usuário e um banco, e eu queria já popular esse banco. Essa era a minha intenção. Eu achei uma explicação como é que a gente cria um usuário e um banco quando cria o container. É a mesma ideia praticamente. A gente cria... Aqui ele está criando um script do shell. Aqui na documentação do Postgres não fala isso, quer ver? Os dados, para você criar um volume, isso eu já sabia. Scripts de inicialização, foi daqui que eu tirei. Ó. Os scripts que você coloca nesse diretório só são executados quando o container é rodado pela primeira vez e está vazio. Depois ele não roda mais. Tudo bem, a gente só quer que rode uma vez mesmo. É o mesmo comando que eu separei ali. Ó. É um script. Ele vai rodar o Postgres. Usando esse Postgres user, passando essa senha. Eu preciso de um Postgres user e um Postgres DB como variável de ambiente. Vou ter que botar essas informações aqui também. Aqui ele está criando um usuário chamado Docker e um banco chamado Docker. No nosso caso, eu queria criar grossbuilder e aí passar contatos simples. No database, contatos simples para o usuário grossbuilder. Então aqui está rodando direto o Postgres, está rodando a linha de comando do Postgres. É um script que vai criar o usuário grossbuilder, o banco, e vai dar acesso para grossbuilder nesse banco.
ele precisa dessas duas variáveis de ambiente. Aqui, ó, deixa eu separar elas para ver se a gente colocou isso no Dockerfile. Não, no Dockerfile não, mas aqui já tem isso. Ó, Postgres User é o usuário administrador. E o PostgresDB é o banco que eu quero que ele crie. Faltou botar a senha pro cara, né? Eu criei o usuário GrossBuild e não falei a senha dela. Ó, cria GrossBuild com a senha 12345. E aí passa todos os privilégios de contato simples para GrossBuild. O problema é que ele vai estar criando esse banco, mas já vai ter um outro banco aqui, ó. A ideia é criar um arquivo com esse conteúdo aqui, deixar ele um arquivo executável e aí colocar lá no Dockerfile a mesma coisa, ó. Copia esse cara lá, ó, init userdb para dentro desse diretório dentro do container. E aí quando você usar essa imagem, ele vai executar esse script para você. Esse script teria que ir lá e fazer essas informações rodarem. E eu vou ter que passar essas duas informações na hora de criar esse container. Então, ó, esse é o Docker file. Uma vez que esse Dockerfile existe, eu posso ir lá, eu posso criar a imagem. Aí eu vou chamar PostgreSQL TEDS. Vai ter que estar no diretório onde está o Dockerfile para isso estar certo. Mas antes de criar a imagem, eu vou ter que criar esse arquivo aqui. O nome desse arquivo ficou sendo initUserDB.sh. Eu vou salvar esse cara com esse nome lá no diretório junto com o Dockerfile. Pronto. Vou estar criando a GrossBuild 12345, o banco contato simples com acesso total aí para ela. Aí sim, com esses dois, eu vou lá e crio a imagem. A imagem vai fazer tudo isso, já vai copiar esse script lá para dentro. Aí eu posso criar o volume. A rede, por enquanto, eu não vou precisar dela. Ou eu já crio essa rede? Vamos criar a rede já. Vai ser PostgreSQL do TEDS também. Não dá confusão. Aí eu vou lá e crio um container. O container eu vou chamar de PostgreSQL TEDS. A rede é a rede PostgreSQL TEDS. A porta, eu vou botar outra porta para não bater com a que eu já tenho. Então 5433 vai estar mapeado na 5432. E aí eu vou passar algumas informações aqui. O Postgres User eu tenho que passar, porque o script precisa dessa informação. O Postgres Password é a senha do root. Eu vou botar 1, 2, 3, 4, 5. Esse banco eu não preciso... Eu preciso passar, isso que eu tô achando esquisito, porque ele precisa dessa informação lá no script, ó. E não é contato simples, né? É para você definir um nome diferente para o banco padrão. Se você não especificar, ele usa o nome do usuário. Postgres User. Nossa, que louco isso. Eu tô achando que eu vou tirar essa linha e vou deixar ele usar o nome padrão, que é o nome do root. Vamos ver o que vai acontecer. Deixa isso salvo aqui embaixo. O volume é o PostgreSQL Data TEDS. Vai estar mapeado nesse diretório de dentro do container. Essa informação tem aqui, vamos lá, aqui o pgdata. Por padrão é varlib PostgreSQL Data. Então o volume tem que ser nesse diretório. É esse volume que eu estou pegando aqui, ó. Mapeando ele nesse volume que a gente criou anteriormente. A imagem vai ser a imagem que eu criei, que é essa imagem Godoy PostgreSQL TEDS. Eu acho que essa é a sequência, cara.
A gente vai criar a rede. Opa, a rede está aqui. Você vai criar o volume. E aí você cria o container. Vamos testar. Se der certo, eu passo para vocês. Então, vamos lá. Eu já tenho... esse arquivo tem que ser executável. Tá faltando pulando etapa. Ó. Ele tem que ser um arquivo executável. Pronto. Vou botar isso aqui também. A gente torna ele executável, manda criar, aí sim ele vai estar copiando para lá dentro. É só isso que eu tinha pulado. O resto já estava lá. Vamos ver, vamos lá. Já tenho, já criei, já está executável. Vamos criar a imagem, vamos ver o que vai acontecer. Ele não vai achar o Postgres 14, vai baixar, vai atualizar os pacotes, instalar o Locales, uso horário e copiou o script lá para dentro. E aqui foi. Eu vou criar um volume específico para ele. Eu vou já criar essa rede, que eu vou usar ela daqui a pouco. E aí quando eu criar o container, eu já ponho ele na rede correta. Vamos ver o que vai acontecer agora. Bom que não caiu. Se tirar o auto refresh, a gente consegue ver lá de cima. O auto refresh ligado, ele vai sempre levar lá para baixo, é um saco. Olha, começou a rodar, ele está usando o local certo. O diretório ele achou. Mas... aí ele rodou o meu script, ó. init user db. Eu não vi erro não. Vamos testar, vamos tentar conectar nele. Eu vou usar outra ferramenta para acessar enquanto a gente não tem o pgadmin colocado lá. Contato simples não existe mais. Vou criar uma conexão nova, é com o Postgres, localhost, o banco, contato simples. O usuário é a grossbuilder, com a senha 12345. A porta que eu tinha criado ele, eu criei aqui na hora na 5433, eu acho. Isso. Eu acho que é isso. Mas conectou, cara. Esquema público, tabelas. Eu não botei a tabela mesmo. Tô viajando, cara. A gente só criou o usuário, pô. Ó, o banco e o usuário. Deu certo. Eu consegui entrar no banco contato simples com o usuário grossbuild 12345. Mas eu não criei as tabelas, né? Deve ter uma outra forma da gente criar as tabelas também. Ele roda qualquer arquivo SQL, qualquer arquivo de script que tiver lá dentro. Eles vão ser rodados em ordem alfabética, de acordo com o local. E isso é importante. Porque eu preciso fazer com que primeiro esse script rode para poder criar a grossbuilder. Para depois rodar alguma coisa para criar as tabelas lá dentro. Eu vou pegar o script que eu tenho pronto. Vamos ver o que vai virar. Aqui, ó. Esse cara cria a tabela contato. E esse aqui insere os contatos. Vamos lá. Vou começar a juntar isso aqui. Vai ter que ser mais ou menos nessa ponta aqui.
cria essa tabela para mim, depois vai lá e faz o insert desse monte de dado. Aí vem o problema. Como é que eu falo que eu quero que isso aqui seja feito com o usuário GrossBuilder? Porque isso aqui vai ser o script que vai criar criação e inserção de dados. Aí a ordem alfabética foi para os cucuia, né? O I vem depois de C, ferrou. Eu vou ter que botar alguma coisa assim. A, e esse cara vai ser o B. A gente força esse a rodar primeiro para depois esse rodar. Que aí eu sei que a GrossBuilder já existe. Agora eu preciso de uma forma de definir o usuário no Postgres. Eu vou criar esse arquivo, vamos ver o que vai acontecer. Eu vou destruir tudo que eu tinha feito. Pronto. Não tem nada que a gente tinha feito criado novamente. Vamos voltar aqui. Eu vou mudar o nome do arquivo. Pronto. Então ficou com A, porque ele vai rodar primeiro. Na sequência, eu vou criar o arquivo do script. Pronto. Cria e insere as coisas no banco. Agora, lá no Dockerfile, faltou acrescentar o script. Copia esse arquivo para esse lugar aqui. Que é A, né? Então vamos lá arrumar o Dockerfile também. Pronto. Vamos... Eu vou destruir a imagem. A gente criou agora essa aqui. Se não preciso mais... MariaDB eu preciso. Pronto. Vamos voltar e fazer de novo. Vamos ver se a sequência vai dar certo. Então, eu criei o Dockerfile, já criei esse script, já está com o nome certo. Tá lá os dois arquivos certinho. Vamos criar a imagem de novo. Pronto. Vamos criar o volume. A rede eu não destruí, ela continua existindo. E aí vamos disparar o container, vamos ver o que vai virar. Não morreu de cara, é um bom sinal. Ó, ele rodou o A, rodou o B, fez os inserts, parece que deu certo. Vamos testar a conexão. Esquema público, tabelas,
E eu acho que não criou, não. O problema é que eu acho que quem fez isso não foi a Grossbuilder, foi o root. Vou tentar entrar com o root, vamos ver o que muda. Mas aí não é contato simples. Se eu pegar o banco root, lembra que eles falaram que se você não passa o nome do banco, que eu não passei, ele usa Postgres User. Então eu acho que ele criou um banco chamado root. Vou tentar usar o root para acessar. 433. Ixi, conectou. É aqui que eu vou achar a tabela. Ó. O problema é que quem rodou o script foi o usuário root, não foi a Grossbuilder. E aí ele inseriu no esquema público. Mas desse banco root, não foi. Tem que ter uma forma de eu definir o banco. Nesse meu script aqui, ó. Vamos descobrir. Aqui é /C. Vamos descobrir. Begin. Ou é conecta. Aí começa a transação. Vamos descobrir. Vamos adicionar isso aqui lá. Pior que você testa um negócio desse, tem que fazer o quê? Destrói todo de novo. Oh, delícia. Remove o Postgres. Remove o volume. Para garantir, remove a imagem. E aí sai criando tudo de novo. Vou criar a imagem. Criar o volume. E aí criar o container. Aqui, ó, você está conectado em contato simples como usuário root. Será que vai fazer diferença se eu estou como root? Não, porque o Grossbuilder tem acesso ao banco. Eu acho que vai dar certo. Vamos testar. Volta lá. Vou fechar essa conexão. Desconecta. E aí conectar no contato simples. Aí, ó. Conectei como Grossbuilder. E agora eu consigo ver os dados aqui. Os 39 estão lá dentro. Aí deu certo. Assim como eu consegui falar /C e conectar nesse banco, provavelmente eu consigo ter uma forma de selecionar o usuário para fazer isso. Só que não acabou, né? Aqui foi só o Postgres. Mas a gente normalmente vai ter uma ferramenta para a gente trabalhar junto. Aqui eu estou usando o Debeaver. Tá? Ele funciona. E se eu quisesse usar o pgadmin? O pgadmin, se vocês olharem lá no Docker Hub, existe já uma imagem com o pgadmin 4, que a gente pode usar para acessar o Postgres. Você consegue criar um container que roda o pgadmin. É isso que está aqui. Aqui eu vou fazer diferente. Ó. Copiar isso aqui. Eu preciso criar um volume. O pgadmin. Aqui é para o Postgres. A rede já existe. Na hora de colocar o container do pgadmin, eu vou ter que passar a rede que a gente está usando também. Ó.
Então, cria um volume. Não é PostgreSQL data, não. É pg admin data. Isso. E aí você vai rodar. Vai criar um container, vai rodar em segundo plano. O nome dele eu vou chamar de pgadmin tests para não dar conflito. Vou botar ele na mesma rede. A porta eu vou botar 5436 para não dar conflito. Na minha máquina, a porta 5436 acessa a porta 80 do container, onde o pgadmin roda. O pgadmin, se você olhar lá, você pode já criar um usuário, definir uma senha, como se fosse o administrador. Não lembro se o administrador se já é um usuário só, tá? E vou criar um volume, do mesmo jeito que os dados do Postgres vão ficar salvos nesse volume que a gente criou aqui. Esses do pgadmin também vão ficar salvos nesse volume, ó, pgadmin data tests. É só você mapear isso para esse diretório dentro do container. É aqui que o pgadmin salva todas as informações. A imagem eu estou usando a última que eu criei e que existe lá no Docker Hub. Então eu vou criar o volume. E aí vamos colocar esse container para rodar. Pronto. A gente vier agora aqui nos containers. Olha lá, pgadmin 4 TEDs rodando. E eu posso usar ele agora para acessar esse Postgres aqui. Mas antes de fazer isso, deixa eu só mostrar uma coisa. Vamos pegar o nome do container. Deixa eu fazer o contrário então. Deixa eu tentar entrar no do Postgres. Isso. Eu entrei dentro do container do Postgres. Porque aqui acho que não tem ping. Olha que beleza. Tem que instalar o ping. O ping não vem instalado no container por padrão. Então eu vou ter que ir lá instalar ele. Ó. Vamos aqui dentro do container. Ó. Como eu já sou root, posso dar direto apt update, apt install dns utils, ip utils, ping. Agora eu posso fazer, olha, pinga para mim no container do pgadmin 4. Ó. O nome do container ficou pgadmin 4 TEDs, se eu não estiver enganado. Isso, esse é o nome do container. pgadmin 4 underline TEDs. Se tudo deu certo, eu consigo pingar lá. Ó. Funcionando. O container do Postgres enxerga o container do pgadmin. E o contrário também. Se eu conseguir entrar lá no container do pgadmin e instalar as ferramentas, eu consigo dar um ping no container do Postgres. Tá? Usando o nome do container. Ele já é o host, o Docker já faz toda a maracutaia de rede lá o suficiente para esses caras se enxergarem. Tá? E o bacana é que é como se fosse uma rede interna. O Postgres, esse pgadmin, para acessar o Postgres, se fosse só pela rede do Docker, eles vão usar as portas dos containers. Esse pgadmin que está rodando no container acessaria a porta 5432 para conseguir acessar o container. Porque um está enxergando o outro. A gente consegue ver isso. Por exemplo, aqui no pgadmin, eu botei na porta 5436. Vamos abrir aqui localhost 5436. Usuário, eu coloquei admin@email.com, senha 12345. Entrou. Ele está reclamando porque é o Opera e deve ter uma versão mais nova do pgadmin, versão 6. Não tem nenhum servidor configurado aqui ainda. Eu vou criar um. O nome é o nome que você quiser. Aqui eu vou botar, por exemplo, é o Postgres de TEDs. Conexão. Qual é o nome do host que está rodando o Postgres? É o nome do container. Eu chamei de PostgreSQL TEDs. Acho que é esse o nome. PostgreSQL underline TEDs. É esse aqui é o host. Ó. Esse container do pgadmin enxerga esse cara. A porta 5432. Lá no container do Postgres, ele está rodando na porta 5432. Ó. É a porta do container. É um container comunicando com o outro, não está passando do meu notebook para lá. Tá? O banco de manutenção, não sei qual que é esse. Eu vou botar o usuário Grossbuilder, vamos ver. A senha
1, 2, 3, 4, 5. Tá lá. Conectou. O banco, contato simples. Esquema público. E aí a tabela, contato está lá dentro. Os 39 contatos. Permissão negada para a tabela contatos. Olha quem ficou sendo dono. Ó. Como é que a Grossbuilder não consegue ver os dados da tabela contato simples, do banco contato simples, se eu dei a permissão para ela? Permissão negada para contato. Tem que ter uma forma de eu selecionar um usuário aqui. Do mesmo jeito que eu selecionei essa conexão, tinha que ter uma forma da gente entrar como se fosse a Grossbuilder. Isso aqui que eu quero. Chutando, hein? Vamos lá arrumar o script. Criar tudo de novo, para ver se vai dar certo. Ô, capeta. Vamos lá destruir tudo de novo. Cria, destrói os containers. Destrói os volumes, não pode esquecer, senão ele pega o anterior. E aí o banco já existe, a tabela já existe. A imagem a gente vai ter que gerar de novo. Pronto, vamos lá de novo. Cria a imagem. Cria o volume. Cria o container. E aí vamos voltar para o pgadmin. Opa, eu tinha criado pgadmin, hein? Vou ter criado outro também. Cadê o volume do Postgres? Esse aqui. Beleza. E por último, starta. Eu startei o container? Ah, eu tinha startado o pgadmin, olha que louco. Vou startar o Postgres agora. Todo mundo rodando. Teoricamente. É uma instalação nova. Ah, agora foi. Tentando usar e nem loguei ainda no bagulho. Não vai funcionar nunca. Vamos de novo. Vou criar a conexão. PostgreSQL TEDS. Opa, não é aqui, cara. Isso aqui é o nome. O que é? Port 5432. O banco pode ser esse. Aqui o usuário é a Grossbuilder. A senha 1, 2, 3, 4, 5. Conectou. Aí, agora foi. Deu certo. Com isso aqui agora, aí não deu problema. Porque a gente mudou o usuário para ela e ela está criando. Aí ela pode acessar. Aí fechou. A gente consegue criar os dois, consegue fazer um comunicar com o outro. Lembra que o importante é que o pgadmin, para acessar o Postgres, ele está usando a porta 5432. É de container para container, usando a rede do Docker. É diferente de quando eu quero acessar o pgadmin. Aí eu tenho que ir na porta que eu defini para estar mapeado na porta 80 do container. Tanto é que eu abri 5436 para acessar lá dentro. Aí você para e começa a pensar, mas que trabalheira, hein, professor? Você fazer esse negócio aí dar certo. Pensa bem, o que eu tive que fazer? Limpar aqui. Acho que eu vou nem escrever que não vai dar certo, vai demorar demais para escrever. Mas ó, olha quantas etapas eu tive que fazer. Eu tive que criar 2 Dockerfile, um para o Postgres e um para o pgadmin. Tive que criar os scripts, isso aqui acho que não tem como fugir, certo? Mas pensa em termos de container. Ó. Eu tive que criar uma imagem, criar um volume,
criar a rede para disparar um container. Beleza. E o outro container? Eu tive que criar outro volume, depois criar outro container. Tudo na mão, cara. Isso eu estou falando uma aplicação com 2 containers. Você tem lá o container 1 e o container 2. E se a minha aplicação estivesse usando microserviço e tivesse zilhões de containers? Zilhões não, mas... Pô, põe 10 containers que seja, cara. Imagina startar esse cara na mão. Comandinho por comandinho desse, entra no diretório, dá um start, cria, papo. Pô, é um trabalho demais você fazer isso na mão, um por um, tá? É aí que entra ferramentas como o Docker Compose. É uma ferramenta para você definir e rodar aplicações Docker multi-container, com mais de um container. Tá? Você consegue criar um arquivo só, e aí usando o Docker Compose você põe vários containers para rodar ao mesmo tempo. Isso é interessante para a gente estar trabalhando com mais de um container. O único defeito que eu vejo no Docker Compose é que, em vez do cara usar um arquivo padrão que a gente está acostumado a trabalhar, sei lá, um formato estilo JSON, todo mundo hoje em dia conhece JSON, eles usaram YAML. O que significa YAML, professor? YAML não é uma linguagem de markup. O pessoal de computação é tudo retardado mesmo, cara. É uma linguagem... ele põe assim, é uma linguagem amigável para seres humanos, para você fazer serialização de dados em qualquer linguagem de programação. E não é só o Docker Compose que usa isso. Se vocês olharem Kubernetes, toda a parte de Kubernetes trabalha com YAML também. Vamos dar uma olhada no YAML. Vamos lá, resumão do YAML. YAML, você pode escolher a extensão. Ou você põe YAML ou .yml. Qualquer um dos dois ele aceita. Comentários. Se você colocar um hashtag, o que tiver dali para frente vira comentário. Pode ser no início da linha, pode ser lá no final da linha o comentário. Tá? Ele vai ignorar o que está aqui na frente. Deixa eu já abrir uns sites aqui. Eu separei alguns endereços, não são os únicos, tá? Mas esse YAML lint, ele analisa o seu arquivo YAML e te mostra se tem algum defeito, algum problema nele. Aqui tem uma série de ferramentas para a gente trabalhar com o YAML. Inclusive validação, conversão, às vezes você quer converter um YAML para JSON. Tem várias coisas aqui prontas. Esse último é só para fazer a conversão. Você entra com o YAML de um lado e ele te mostra em JSON do outro. O que você quer trabalhar em JSON, professor? Não é que eu quero trabalhar com JSON. Eu acho mais fácil ver o que tem no arquivo em JSON do que no YAML. Vocês vão ver que é muito confuso, cara, trabalhar com esse trem aqui, mas vamos lá. Ó. Qual que é a ideia? O YAML trabalha com essa ideia de chave e valor. Tá? Então, chave, 2 pontos, valor. Eu posso ir lá no arquivo e falar, ó, fruta, 2 pontos, banana. Ó, é como se fosse a chave e o valor da chave. Fruta, 2 pontos, banana. Eu posso falar frutas, banana, abacate e laranja. Tá lá, é uma propriedade com esses valores aqui. Quantidade de frutas, vamos copiar todos esses caras aqui. Ó. Dar um zoom aqui, senão ninguém enxerga. Olha lá, ó. Você vai jogando chave, 2 pontos, valor. Para ele é como se fosse vários atributos aqui, ou recebendo valores nessas chaves. Pode ser booleano, pode ser data, ele aceita data, ó, formato americano. E mais? Como é que eu crio um objeto usando YAML? Aí você dá 2 espaços, 3 espaços, 4 espaços, não importa a quantidade. Acho que o padrão é 2, tá? Mas eu acho que ele aceita mais. Mas você põe a chave, 2 pontos, e aí você joga o que você quiser colocar nesse objeto, dando espaço. Ele vai entender que é uma coisa só. Então, se a gente pegar essa fruta, olha lá, aqui, como se fosse em JSON, você sabe que esse cara é um objeto com esses 3 valores lá dentro. Pô, isso aqui era muito mais fácil de entender do que isso aqui, cara. E assim, desde que a quantidade de espaço seja a mesma, funciona. Tá? Eu posso botar aqui, ó,
Tá dando inválido porque esses dois estão com um tamanho e esse não. Quando todos eles estão com a mesma distância aqui, ele aceita. Então, E2 é uma comum a gente usar, mas pode ser mais de um espaço. Então, objeto, você põe lá chave 2 pontos e os valores você põe para baixo, dando um espaço ali para separar as coisas. Listas. Aqui é como se fosse um objeto que é uma lista. Aí começam as confusões da nossa vida. Ó. Que lindeza isso. Ó, frutas é um vetor de objetos. Cada item desse aqui é um objeto dentro desse vetor. E aí você põe chave valor, chave valor, chave valor. Tem os espaços aqui, ó. Tá? Não pode ser direto começando ali. Não. Tem que dar uns espaços para você ver que está dentro de frutas. Cada tracinho desse é como se fosse um item novo. Ó. Isso aqui é um objeto, isso aqui é um objeto, isso aqui é um objeto. Mas não precisa ter a mesma quantidade, quer ver? Ó? Se for um elemento só, também pode. Ó. Frutas, o primeiro elemento só tem nome igual a banana. Ó. É um objeto com nome igual a banana. A gente vai usar nesse formato. Isso aqui eles usam direto na hora de fazer esses arquivos de configuração. Você pode colocar, ó, usando um traço, usando o maior. O que muda, professor? Vamos olhar, que eu também não lembro. Args, eu comecei com um traço e botei mais de uma linha, tipo como se fosse um script. É como se ele estivesse juntando isso tudo ó, numa linha só. Tá? Isso tudo aqui vira uma linha só. Mas ele também pode ser o maior. Vou apagar o frutas. O args e args, né? Args 1, args 2. Pronto. Args 1, embora o texto esteja em mais de uma linha, ele vai virar uma linha só, com espaço separando. Ó. Ele juntou, mas não tem isso. Ele só botou um espaço entre essa linha e essa. É diferente quando você põe a barra. É mais de uma linha, como se fosse para um script, aí ele botou, ó, é como se fosse quebra. Quebrou a linha aqui, ele sabe que a linha acabou naquele ponto. Você pode escrever um programa aqui, de repente, desse jeito. Ele vai entender que é cada um uma linha. E aí você pode ter... isso é muito doido. Ó. É como se fosse múltiplos arquivos no mesmo arquivo. Assim, professor. Olha, aqui ó, é um objeto fruta com esses 3 valores lá dentro. Esses 3 pontinhos é como se estivesse separando. Olha, isso aqui é como se fosse um arquivo, o que está para baixo é como se fosse outro arquivo. Tá? No mesmo arquivo YAML, você pode ter 2 configurações diferentes. Ele entende que isso aqui são 2 coisas diferentes. Quer ver? Vamos lá. Fruta virou um objeto, frutas virou outro. Mas isso aqui é como se fosse um separador. Isso aqui podia estar num outro arquivo e isso aqui num outro arquivo. Aqui ele juntou as duas coisas e analisou da mesma forma. Então não é que seja difícil. Não é. Acabou o YAML. YAML é isso. Ó. Você consegue declarar objeto. Você consegue botar chave e valor. Né? Você consegue declarar um objeto. É só dar uns espaços para separar. Você consegue ter lista. Acabou. Isso aqui a gente quase não usa, cara. É isso, chave valor, objeto e lista. O problema é que eles usam isso e te dão, por exemplo, ó, isso aqui é um arquivo de configuração usado no Kubernetes. Ó. Olha que lindeza que é. Ó. Chave valor. Opa, isso aqui é um objeto. Esse objeto tem esses 2 atributos. Opa, esse cara é outro objeto que tem esse valor lá dentro. Ó. Aqui ó, é outro objeto que tem essa chave que agora é uma lista. Pô, olha que confuso, cara. Se você pegasse isso aqui em JSON, como era mais fácil você entender. Chave, valor, opa, isso aqui é um objeto, só tem esses valores. Opa, isso aqui é um objeto, isso aqui é um vetor. Por que eles não usaram isso aqui, cara? Virou essa bagunça. E é isso aqui que tem que seguir, tá? Normalmente. A gente vai ver que o Docker Compose vai seguir esse estilo aqui, tá? O que é esse Docker Compose? É uma ferramenta que a gente instalou. Quando a gente instalou o Docker, a gente instalou ele na linha de comando aqui também. Ó. Depois de instalar o Docker, a gente instalou o Docker Compose. Aí, eu baixei um arquivo de 11.5 MB.
Tornei ele executável. Teoricamente agora ele tem o Docker Compose. Aí agora foi. Ai, achei estranho. Achei que tinha instalado ele antes. Tá lá a versão, ó. 1.29.2. É o que estava na prática quando a gente instalou o Docker. Bom, como é que a gente usa esse cara? A gente vai criar um arquivo de configuração. Vamos ver esse exemplo aqui. Eu peguei o pior exemplo possível. Deixa eu pegar o do Postgres que vai assustar menos. Olha lá. Versão 3.9, eu acho que é isso que a gente está usando ainda. Isso. Vamos entender aqui, ó. Essa é a versão do Docker Compose, do documento Docker Compose que eu estou usando. Aí eu vou declarar os serviços. Os serviços é como se fossem os containers. Quais containers você quer? Eu quero 2 containers. Eu quero um container. Esse container é o Postgres e esse é o container do pgadmin. Observa que aqui, ó, tá 2 pontos, né? Chave e valor, é um objeto, tem separação. Então, isso aqui é como se fosse um atributo desse objeto. Só que esse cara também é um objeto. Tá? Esse Postgres, esse serviço chamado Postgres, eu quero que ele crie uma imagem para mim. Ó. Quando eu ponho build, eu estou falando, cria uma imagem para mim. Com qual arquivo Dockerfile? O arquivo que você encontrar no diretório atual. Então, quando você põe ponto, ele vai buscar no mesmo diretório onde está o arquivo YAML do Docker Compose. Qual é o nome da imagem que ele vai estar construindo? Olha, eu quero que você crie uma imagem com esse nome. Qual é o nome do container que você vai criar para esse serviço? Esse é o nome do container. Eu posso declarar as portas que eu quero que ele mapeie para mim nesse container. Eu posso ter uma seção de environment, onde eu crio variáveis de ambiente. E ó, é lista. É vários elementos de uma mesma lista. Eu posso definir os volumes. Então, eu quero que esse diretório pegue com aquele lugar lá. Eu posso definir rede. Fica na rede Postgres. Então, isso aqui é a mesma coisa que a gente fez para criar o container do Postgres, que eu acabei de passar. Bom, é como se eu estivesse pegando essas informações e escrevendo elas num formato aqui em que o Docker Compose consegue entender e criar as coisas para mim. Ah, professor, mas aí não teve vantagem nenhuma. Tem, porque como tem mais de um serviço, você vai ver daqui a pouco que eu consigo falar para o Docker Composer, põe tudo no ar aí. E ele vai criar todos os containers de uma vez para você. Aqui ele vai criar o container do Postgres, na sequência tem um serviço que é o pgadmin. Aqui eu já falei para ele, olha, você vai usar essa imagem. Aqui eu não estou fazendo build. Esse cara ele vai criar a imagem. Aqui não, eu estou falando usa essa imagem. E aí cria um container chamado pgadmin4. Eu quero essa porta mapeada, eu quero essas variáveis de ambiente. Eu estou falando, olha, esse serviço depende do serviço do Postgres. Então, por quê? Eu não posso disparar o pgadmin, ou eu não quero disparar o pgadmin, enquanto o Postgres não estiver no ar. Então, quando eu coloco isso aqui, primeiro ele vai fazer com que o Postgres entre no ar, para depois criar o pgadmin para você. Declarei o volume, falei que está na mesma rede, ó, os dois estão na mesma rede. O nome do volume, aqui eu chamei PostgreSQL Data. Tá lá, ó, é aqui que eu estou definindo os volumes. Ó. PostgreSQL Data, o driver local, eu não sei se é obrigado a colocar, acho que o padrão já é local. E essa rede que eu estou falando aqui, Postgres, está definida aqui embaixo. Ó, a rede Postgres, na verdade o nome dela é rede PostgreSQL. Tá? Essa é a rede que ele vai estar criando. O maluco é que eu não preciso criar isso aqui passo a passo que nem a gente fez agora há pouco. Lembra que eu tive que um comando para criar a imagem, um comando para criar a rede, o volume, um comando para criar a rede, um comando para disparar o container. Pô, aqui isso foram 4. E aí veio o pgadmin, 5, 6 comandos para executar. Vocês vão ver que eu consigo fazer tudo isso com um comando só, usando o Docker Compose. A gente tem que arrumar esse cara. Por quê? Ele está feito para uma versão diferente dessa que eu tenho aqui agora. Vamos tentar passar essas informações para esse cara aqui. Vamos ver o que vai acontecer aqui. Começa que a imagem virou Postgres 14. Então vamos lá. Bom, isso vai estar aqui no caso, eu vou continuar usando esse Dockerfile. Ó.
Esse Dockerfile ainda vai existir. Tá? O script ainda vai existir. Ele vai ser executável. Esse script ainda vai existir, vai estar lá dentro. Mas aí vem, ó, aqui que eu criei a imagem. O nome da imagem é esse aqui, ó, Godoy PostgreSQL TEDs. Então eu vou mudar aqui, ó, para ficar o mesmo nome. O nome do container, quando eu criei, eu chamei de PostgreSQL TEDs. Eu vou arrumar aqui também para ficar o mesmo nome. Portas. Aqui na hora de rodar, eu falei que a porta 5433 estava na 5432. Então, vou fazer ficar igual. 5433, 5432. Variáveis de ambiente. O Postgres User e a senha. root 12345. root 12345. Volumes. Eu precisei desse volume aqui mapeado lá dentro. Aqui na direita já está. Eu vou botar o nome do volume aqui embaixo já. Ó. Dá com espaço aqui, tem espaço. Ó. Esse cara vai ser o volume que eu quero digitar. Então ele vai usar esse volume para mapear dentro desse diretório do Postgres. Rede. A rede eu chamei de rede Postgres TEDs. E aqui é o nome da rede. Ó. Rede Postgres TEDs. Dentro do arquivo ela chama Postgres. Eu estou usando o Postgres para pegar ela aqui. Ó. Pronto, eu peguei essas mesmas informações de criação de volume, de rede e de disparar o container e ficou num lugar só dentro do Docker Compose. Vou fazer a mesma coisa para o pgadmin agora. Esse é o nome do volume. Não tem um volume para o pgadmin aqui, vamos criar um. Ó. Vou copiar o mesmo drive. Pronto, agora eu tenho 2 volumes. Tá? A imagem é a dpage a mesma. É a mesma imagem, não tem problema. O nome do container eu mudei, né? Eu chamei de pgadmin 4 TEDs. Porta 5436 na 80. Variáveis de ambiente, eu passei as duas, o admin e a senha. Tá aqui ainda, não mudou nada. Depende do serviço do Postgres. Beleza. Volume. Aqui ficou diferente do que eu tinha feito antes. Quero que ele pegue esse volume e mapeie para esse diretório, para ficar igualzinho do de cima. A rede é a mesma rede Postgres. De novo, ó, eu passei essas informações todas para esse arquivo aqui. Agora eu vou salvar esse arquivo num diretório, vamos lá. Vou salvar aqui dentro mesmo. Dá um save as aqui. Agora vamos salvar direto aqui e eu copio para lá. Não, do jeito mais trabalhoso. Documentos, disciplinas. Eu vou chamar de dockercompose.yaml. YML. Ó. Tá lá, dockercompose.yml. Criamos um arquivo Docker Compose. Eu vou destruir tudo que a gente fez de novo. Destrói a imagem, destrói o volume. Vamos destruir as imagens, está aqui também, essa aqui, ó. Pronto, não existe. A rede também, ó. Vou destruir a rede, ó. Essa rede PostgreSQL TEDs. A rede TEDs não está usando mais. Pronto. Não tem mais nada do que a gente tinha feito anteriormente. Eu vou fazer a mesma coisa acontecer, só que agora eu vou tentar fazer isso com o Docker Compose. Se você quiser criar as imagens que estão dentro do arquivo, você pode rodar sudo docker compose build. O que o sudo docker compose build vai fazer? Ó, ele vai vir aqui, naquele arquivo que eu não abri. Ele vai vir nesse arquivo e vai ver. Tem algum lugar que eu tenho que criar a imagem? Opa, tenho.
ele vai criar essa imagem para você. Se você colocar e rodar só isso aqui. Quero rodar os containers todos. Sudo docker compose app. Ou sudo docker compose app -d para rodar em segundo plano. Com essa linha aqui, eu faço tudo aquilo que está no arquivo acontecer, cara. Vamos testar. No diretório onde está todo mundo, docker compose app -d. Está criando a imagem, de novo, e já criou os dois containers. Está tudo pronto rodando de novo, gente. Ó. Os dois containers. Os volumes, ó, ele criou. Bem que ele botou um nome muito louco aqui. E mais? A rede, ó, já criou a rede e os dois containers estão na rede. Um comando, cara, docker compose app -d. Ele fez tudo isso. Isso com dois containers porque esse arquivo só tem dois serviços declarados aqui dentro. Podia ter muito mais. É só você acrescentar no mesmo arquivo. Com um comando você põe todo mundo no ar, cara. E se você quiser parar todo mundo, sudo docker compose stop. Ele para. Cuidado para não pôr down. Você pensa, o app sobe, então down desce. Não, ele para e remove. Ele destrói os containers, tá? Descobri isso do jeito triste. Tem muito mais comando para o docker compose. Eu só estou mostrando os mínimos possível aqui, ó. Olha quantos comandos tem, ó. Você pode chamar do lado esquerdo ali, ó. Muita coisa que a gente pode usar. Mas normalmente a gente usa, sobe todo mundo aí, cara. E ele vai criar para você. E eu posso testar novamente. Vamos tentar ver se o pgadmin está rodando. Ó. Localhost. Eu botei na porta 5436. Foi 36? Isso. Como eu criei de novo, ele perdeu as conexões todas. Eu destruí tudo, né? Mas eu vou lá e consigo conectar de novo. Ó. É o Postgres. Qual é o nome do container? Vamos olhar aqui. É esse nome aqui. Epa. Na porta 5432, o usuário é a Grossbuilder. Com a senha 12345. Tá lá. O esquema público com as tabelas, no caso contato, e os carinha lá dentro agora. Pronto. O pessoal gosta de trabalhar com Docker Compose por isso. Facilita. Dá trabalho montar isso nessa estrutura do YAML. Não dá para decorar, nem tenta, pessoal. Só se você trabalhar com isso aqui todo dia, criando na unha, tá? O negócio é ter um exemplo e aí mudar o exemplo para fazer o que você quer. Está criando os dois containers, podia ter muito mais containers aqui dentro. No outro exemplo que eu tenho, tem mais serviços. Ó. Esse aqui ele tem o serviço do Nginx, funcionando como proxy reverso. Tinha um serviço do MariaDB, que era o banco, né? E tinha um serviço do Fabricator. Então, com um comando sudo docker compose app, eu botava os três no ar. Já criava os volumes, a rede, já botava todo mundo se comunicando. Você quer que você crie só a imagem. Você podia ter criado a imagem primeiro e depois só subido. Mas se você tentar subir e não achar a imagem, ele vai criar usando as informações que a gente passou para ele. No caso, está pegando a informação desse Dockerfile que a gente já tinha criado anteriormente. Eu usei o mesmo arquivo. Lembra que esse arquivo já copiava os scripts, já fez tudo aquilo que a gente tinha pedido lá.